poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, entrando no ar agora através desta emissora e também por meio dos podcasts que estão distribuídos em todo o Brasil. E agradecemos aí também a participação daqueles que têm ajudado na organização desses podcasts, como o Uriel, lá da Primeira Igreja Presbiteriana, o Arthur Mendes, que tem colocado esses programas na Rádio IPB e também no Podomatic para você acompanhar. Algumas pessoas estão perguntando, posso usar os programas para colocar na nossa rádio e tudo? Sim, pode, sem problema nenhum, para que você possa alcançar outras pessoas também. Pastor Augustus, como vai? Tudo bem, Natsan, querido ouvinte. A minha saudação e a minha oração a Deus para que esses programas sejam usados por Ele na sua vida, na vida de sua família, para o seu crescimento e, finalmente, para a sua redenção. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 8, 29 a 30. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz, é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Josué 24:15, Josué pergunta, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com relação a essas passagens, há dúvidas de nossos ouvintes, e foram eles que sugeriram tais versículos, sobre a questão da doutrina da predestinação, que para alguns parece ser uma espécie de determinismo ou fatalismo. E um de nossos ouvintes levanta essa questão, que é o tema do programa de hoje. Pois bem, Bruno, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, o nosso abraço a todos os mineiros e aos ouvintes da cidade de Belo Horizonte. Ele diz, gostaria de sugerir um tema, se ainda não teve, a diferença entre predestinação e determinismo ou fatalismo. Ele diz que chama de determinismo as afirmações semelhantes a Deus criou uma situação de doença para que você o glorificasse, ou então Deus predestina uns para os céus e outros para o inferno. Essa é a dúvida de Bruno e de outros ouvintes que não se identificaram, mas sempre colocavam essas questões. Pastor Augustus. Sim. Esse assunto ele tem que ser encarado da seguinte perspectiva, Natsan. O que é que a Bíblia ensina a respeito disso? Quando nós fazemos um apanhado do ensino bíblico, das passagens bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vamos encontrar, em primeiro lugar, uma série de passagens, e não são poucas, que falam a respeito de Deus como sendo o soberano Senhor dos céus e da terra. Deus é absoluto, Ele é infinito, Ele é imutável no seu ser, na sua sabedoria, na sua bondade, na sua justiça e na sua santidade. Ele criou o mundo pela palavra do seu poder e Ele determinou, decretou tudo o que acontece. Há muitas passagens que atribuem a Deus tudo o que ocorre. Passagens como aquela da boca do próprio Jesus, que diz que não cai um passarinho no chão se não for da vontade do nosso Pai que está nos céus, o Salmo 139, que fala como Deus registrou todos os nossos dias, o livro de Jó, que diz que eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser mudado, o livro do profeta Isaías, que o profeta diz que Deus desde a eternidade determinou todas as coisas que existem, quem é que pode fazer Deus mudar de planos, passagens no Novo Testamento que diz que usa o termo predestinar, o termo eleger, o termo escolher. Então, você encontra, em primeiro lugar, uma série de passagens que afirmam a soberania de Deus no controle da história, inclusive na salvação de pecadores. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem toca, é Deus que converte, é Deus que justifica. Ou seja, do começo ao fim, a salvação é mostrada na Bíblia como sendo uma obra de Deus.
Paralelamente, você vai encontrar também uma série de versículos que parecem atribuir ao homem a responsabilidade pelos seus atos. O homem é chamado a se arrepender, o homem é exortado a mudar os seus caminhos, é dito ao homem que ele tem que escolher para onde ele vai, o que é que ele vai fazer, no que ele vai crer. O homem é responsabilizado pelas suas decisões, ele é condenado pelos seus pecados, e a responsabilidade e das consequências dos seus atos é colocada diante do homem. O homem é responsabilizado pelo mal, pelo pecado no mundo, pelo seu próprio sofrimento e pela sua própria desgraça. Então, esses são os dados bíblicos, passagens que de um lado afirmam a soberania de Deus e passagens que, por outro lado, falam da responsabilidade do homem. Qual deve ser a nossa atitude com relação a isso aí? Pode ser uma das seguintes. Primeiro, a pessoa pode simplesmente ignorar as passagens que falam da soberania de Deus e focar na responsabilidade do homem. Dizer, não, o homem é totalmente responsável, as decisões são tomadas pelo homem, o homem tem livre-arbítrio, ele pode escolher, né? Ele que decide finalmente. Ele é que decide, Deus não interfere, Deus não predestinou ninguém, mas a pessoa está ignorando, está esquecendo, negligenciando aquelas outras passagens que afirmam a soberania de Deus, inclusive na escolha dos que vão ser salvos. E que elas né? precisam se completar. Né? Pois é. A outra posição é você simplesmente enfatizar a soberania de Deus na salvação e na história, e você ignorar as passagens que dizem que o homem é responsável pelas suas decisões. As passagens que dizem, como lá em Josué, escolham quem vocês vão servir, o que seria igualmente um erro, né? Então, a solução, no meu entender, e a solução que é adotada pelas grandes confissões reformadas, né? Quando elas se debruçaram sobre esse assunto, é você manter as duas coisas juntas, admitindo que existe aqui um mistério que não pode ser resolvido. Deus é absolutamente soberano, nada acontece nesse mundo se não for pelo decreto de Deus. Ao mesmo tempo, igualmente verdadeira é a afirmação de que o homem é responsável pelas suas atitudes. Que quando ele escolhe porque quer, ele tomou aquela decisão porque quis e, como consequência, ele haverá de pagar por elas. Isso é o que nós poderíamos chamar de um paradoxo, né? uma aparente contradição. Aparente porque ela nos parece uma contradição. Na realidade, não é. Simplesmente nós não temos condição de entender como isso funciona. Para Deus, isso é extremamente simples. Deus é de tal natureza que ele é capaz de criar e decretar tudo o que existe de uma forma em que ele não interfere na liberdade das suas criaturas. Deus é Deus, ele pode fazer isso. Para nós pode parecer um paradoxo, mas não para Deus. Então, isso explica por que na Bíblia você vê, por exemplo, pensando na morte de Cristo. A Bíblia diz assim, que Cristo morreu pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Os detalhes estavam decretados por Deus, mas a mesma Bíblia, o mesmo autor, no mesmo livro e às vezes no mesmo versículo diz, os judeus são responsáveis pela morte de Cristo. Na verdade, eles são responsabilizados e culpados pela morte de Cristo Jesus. Como é que pode ser isso? Não sei. Ninguém sabe. Isso é um dos mistérios que a Bíblia nos apresenta. O erro é você negar a soberania de Deus, a predestinação, a eleição e a escolha de Deus, ou você negar a escolha do homem, a liberdade do homem e a responsabilidade do homem pelos seus atos. Nós temos que manter as duas coisas juntas. Nessa questão da soberania, da responsabilidade humana, não significa que ele é autônomo? A autonomia significa governar a si mesmo, né? Não, ele não é autônomo. Ele não. Se você olhar do ponto de vista da soberania de Deus, o homem, todas as ações que ele vai tomar, elas já foram decretadas e determinadas por Deus. Mas Deus faz isso de uma forma que o homem é moralmente responsável por estas decisões. Ou seja, deixa eu colocar de outra maneira, se alguém vai ser salvo, é pela graça de Deus e pela soberania de Deus. E se alguém for para o inferno, é por sua própria culpa. É porque ele pecou, porque ele escolheu errado, porque ele fez as decisões que não devia ter feito, afrontou a Deus, esqueceu a Deus, não quis o evangelho. Ninguém que está no inferno vai poder dizer que está lá, que não seja por sua própria culpa. Deus permite, então, que essas pessoas continuem seguindo o caminho em oposição a ele.
Ah, sem dúvida, não é? Isso aí faz parte dos decretos e dos planos de Deus. Mas, mais uma vez, lembrando que o homem que anda por esses caminhos anda porque quer. Anda porque quer. E, portanto, vai ser responsabilizado por isso. Você chega agora para aquelas passagens, não é? Você chega lá em Josué, onde Josué diz, escolhei agora quem servais, Deus se dirige para o homem e diz, escolha, decida. Está usando o próprio Josué para fazer essa conclamação. Né? E até o dia de hoje, Deus também se dirige aos pecadores e, pela pregação do Evangelho, oferece a Cristo Jesus e espera uma reação do homem. Por quê? Porque mesmo pecador, o homem continua um ser moral, responsável pelas suas ações, e ele continua tendo que responder a Deus por aquilo que ele faz. Então Deus tem o direito de dizer ao pecador que ele tem que escolher o caminho que ele vai seguir. E é claro, qualquer decisão que o pecador tome, e ele vai tomar livremente essa decisão, no final terá sido aquilo que Deus decretou antes da fundação do mundo. Tá? Terá sido isso. Então, eu gosto de ilustrar como essas duas verdades andam juntas com a figura de... Você imagina uma rua, Natsan, bem movimentada, onde tem um prédio com uma porta aberta, um galpão, né, com a porta bem aberta, e em cima da porta tem uma placa dizendo assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E tem uma multidão passando ali pela calçada, as pessoas param, olham aquela placa, algumas até metem a cabeça ali, dão uma olhadinha para ver o que não é? E outros vão embora, e finalmente passa alguém que olha a placa e diz, epa, esse convite eu quero. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu quero alívio, eu estou me sentindo cansado. E a pessoa entra. Quando ela entra, ela olha para a porta do lado de dentro e em cima, no umbral da porta, está escrito, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Que é uma palavra que Jesus Cristo disse. Então, depois que a pessoa entrou, ela olha para trás e diz, puxa, se não fosse Deus, se não fosse por Deus, não teria entrado. Então, todo crente verdadeiro, ele se tornou crente, ele tomou uma decisão. Ele disse, eu resolvo crer, eu decido crer em Jesus Cristo, eu aceito Jesus Cristo. Mas depois que ele fez isso, que ele se tornou crente, ele olha para trás e diz, se Deus não tivesse me escolhido, se Deus não tivesse me predestinado, eu não teria... Se Deus não tivesse colocado aquela porta no meu caminho... eu não teria tomado essa decisão. Então, todo crente verdadeiro, de joelhos, ele sabe que ele foi eleito e foi escolhido por Deus. Porque nenhum crente ora dizendo assim, eu me agradeço porque eu tomei a decisão, né? Eu me agradeço, louvado seja eu. Ele vai dizer o quê? Louvado seja Deus que me amou antes da fundação do mundo, que me chamou, mandou seu filho morrer por mim. Ele sabe que a salvação do começo ao fim é obra de Deus. É uma bênção, boa ilustração, gostei. Ela ficou claro mesmo que de fato é isso que ocorre, né? Nós andamos rebeldes e andando pelos nossos caminhos, segundo a inclinação da nossa carne, e Deus então nos chama e a gente, quando entra nessa porta, a gente para e diz, olha, se não fosse por Deus, se não fosse a graça de Deus me chamando, me trazendo para cá, eu não sei onde eu estaria, não. É a misericórdia dele para com pecadores como nós. É verdade, muito bom. Bênção e esclarecedor. Infelizmente já chegou o tempo final deste programa, em poucas palavras, e agradecemos profundamente a sua participação. Nosso WhatsApp para pergunta é 62 9638 9557, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. E lembre que o Evangelho de Cristo é de boa fé oferecido a todos que ouvem. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Jesus disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, por Deus eleitos mesmo antes de ter preordenado, eleito ou mesmo predestinado. O soberano Deus trouxe Saulo pro seu lado. Seu nome sim foi mudado. Paulo por Deus foi chamado para levar o seu nome a muitos povos, irmão. Assim também muitos outros eleitos por Deus então, pelo evangelho pregado ouvi. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação Natsan Matias.